Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 9 de abril. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal valida a lei que pune empresas ligadas ao trabalho escravo. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente, em parte, o pedido para assentar a constitucionalidade da lei do Estado de São Paulo, Lei 14.946. Conselho Nacional de Justiça realiza debate sobre desaparecimento forçado e justiça de transição. CNJ reforça regras sobre mandados de prisão em 2 regimes. Bruno Moreira. Os tribunais brasileiros terão que suspender os mandados de prisão ainda não cumpridos contra pessoas condenadas ao regime aberto ou semiaberto, desde que tenham respondido ao processo em liberdade. E ainda, Superior Tribunal de Justiça anula provas contra médica acusada de matar pacientes em UTI. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu validar a lei do Estado de São Paulo que impõe punições tributárias a empresas produtoras ou comercializadoras de produtos que exploram trabalho escravo ou análogo à escravidão em qualquer etapa da produção. O relator, ministro Nunes Marques, foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes e também pela ministra Carmen Lúcia. O ministro Dias Toffoli divergiu. A Corte conferiu interpretação conforme a Constituição Federal para garantir o respeito ao devido processo legal e às competências federativas. Vamos ouvir o resultado proferido no julgamento pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente, em parte, o pedido para assentar a constitucionalidade da lei do Estado de São Paulo, Lei 14.946 de 2013, conferindo interpretação conforme a Constituição aos seguintes dispositivos: artigos 1º e 2º da lei, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo, sob as garantias de contraditória e ampla defesa, de que o sócio ou preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. E, igualmente, conferir interpretação ao artigo 4º da lei, de modo a exigir, também mediante processo adequado, de que o sócio a ser punido, sabendo ou tendo como suspeitar da participação do trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas, haja contribuído, comissiva ou omissivamente, com a aquisição de aludidas mercadorias. 3. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Paulista, 14.946, de maneira que o prazo de 10 anos seja adotado como limite máximo, estando a norma com a seguinte dicção: as restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de até 10 anos contados de cassação. Fecho aspas, tendo ficado explicitado que o reconhecimento da ocorrência de trabalho análogo à escravização é feita pelo órgão federal competente. Tem sido o ministro Dias Toffoli que julgava improcedente o pedido. O Supremo Tribunal Federal julgou ainda 6 recursos contra a decisão que homologou o acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Entre as autoras dos recursos estão associações de indígenas, quilombola e pescadores. O município de Ouro Preto também é um dos recorrentes. No julgamento, Barroso declarou os embargos de declaração não conhecidos. Vamos ouvir. As 5 entidades embargantes não são partes, nem aderiram ao acordo em discussão e não são diretamente afetadas por ele, já que o acordo apenas poderia atingi-las na situação eventual de adesão voluntária aos seus termos. Por essa razão, não possuem legitimação ou interesse para apresentar recurso. Ainda assim, diante da relevância e complexidade do caso, eu presto alguns esclarecimentos. Primeiro, ausência de contradição interna. Outro item, inexistência de omissão em relação aos argumentos de municípios. Não há que se falar em omissão acerca da regularidade da repactuação em relação aos municípios. Em primeiro lugar, os requisitos para homologação apenas podem ser verificados quanto às partes que firmaram o acordo, o que não é o caso dos embargantes. Em segundo lugar, não houve violação à autonomia dos municípios. E, por fim,
Respeito às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. O anexo 3 do acordo, em sua seção 2, define processo de consulta prévia, livre e informada previsto na Convenção OIT 169. Dessa forma, assegura-se a prévia oitiva de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, tendo sido tal ponto tratado de maneira expressa na decisão embargada. Reitera-se que não cabe ao Judiciário revisar o mérito das cláusulas e condições pactuadas. Embargos de declaração não conhecidos, prestando-se esses esclarecimentos. O acordo foi homologado pela Corte em novembro do ano passado e prevê o pagamento de 170 bilhões de reais pelas mineradoras Vale, BHP e também Samarco. E o Supremo Tribunal Federal cedia, neste momento, no Salão Branco, o lançamento do livro Tributação, Liberdade e Igualdade, que reúne ensaios e análises de votos do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, nos 12 anos de atuação no tribunal. O livro explora as contribuições do ministro para o fortalecimento do Estatuto do Contribuinte e na promoção da justiça fiscal e da igualdade de gênero no âmbito tributário, a partir dos votos do STF desde 2013. A antologia tem contribuições dos ministros do STF, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli e Cristiano Zanin. E também participam da obra os ministros do STJ, Benedito Gonçalves e Luiz Felipe Salomão, entre outros colegas da magistratura e também do campo acadêmico. A organização é da procuradora carioca Fernanda de Paula, chefe de gabinete de Barroso no STF, e de Nina Pencac, que é doutora em Finanças Públicas e Tributação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No próximo bloco, regras sobre mandados de prisão para pena em regime aberto e semiaberto são reforçadas pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda a CNJ debate justiça de transição e desaparecimento forçado. São 6 horas e 21 minutos. Voltamos já. Radar da Justiça. STJ anula provas contra a médica acusada de antecipar mortes em UTI, mas mantém as ações penais. Quem explica essa decisão é o repórter Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça anulou as provas obtidas em prontuários médicos e usadas para acusar uma médica de antecipar a morte de pacientes em uma UTI de Curitiba. A decisão da 5ª turma considerou que a apreensão dos documentos foi feita com autorização judicial genérica, sem especificar quais casos seriam investigados. A médica responde a mais de 80 ações por homicídio doloso qualificado relacionadas a mortes ocorridas entre 2006 e 2013 no Hospital Evangélico de Curitiba. Os processos foram abertos após a apreensão de 1.670 prontuários, autorizada por uma única decisão judicial. O ministro Joel Ilan Paciornik, relator do caso, afirmou que a forma como as provas foram coletadas configura pescaria probatória, uma prática proibida no Brasil, em que se buscam provas sem um alvo definido. Apesar de anular essas provas, o STJ manteve as ações penais, pois cada processo terá que ser reavaliado individualmente para ver se há outras bases para continuar. A defesa da médica alegava que ela já havia sido absolvida em um dos casos, o que impediria novos julgamentos sobre os mesmos fatos. O tribunal rejeitou esse argumento, afirmando que cada processo deve ser analisado separadamente. Os juízes de primeira instância agora precisam decidir se mantêm as acusações, sem considerar os prontuários obtidos de forma irregular. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. CNJ reforça regras sobre mandados de prisão para penas em regime aberto e também semiaberto. Bruno Moreira é quem traz as informações. Os tribunais brasileiros terão que suspender os mandados de prisão ainda não cumpridos contra pessoas condenadas ao regime aberto ou semiaberto, desde que tenham respondido ao processo em liberdade. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça e determina também que todas as condenações definitivas sejam imediatamente registradas no Sistema Eletrônico de Execução Penal. A prisão só será mantida caso a pessoa já intimada não cumpra a ordem judicial.
O objetivo é garantir o cumprimento da Resolução 474 do CNJ, que diz que, antes de ser presa, a pessoa deve ser intimada para iniciar o cumprimento da pena, quando se trata de regime aberto ou semiaberto. A medida surgiu após um pedido da Defensoria Pública do Ceará, que apontou o descumprimento da norma por parte do Tribunal de Justiça do Estado. O conselheiro Ulisses Rabaneda destacou que o sistema prisional brasileiro viola direitos fundamentais e que é preciso evitar a prisão automática de pessoas em situações mais vulneráveis. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o encarceramento descontrolado é uma das principais causas da superlotação nas prisões. Por isso, o Judiciário precisa atuar de forma coordenada para evitar novas violações e garantir a dignidade das pessoas condenadas. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Desaparecimento forçado e justiça de transição são temas de debate no CNJ. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. O Conselho Nacional de Justiça realiza na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, o evento Desaparecimento Forçado e Justiça de Transição, um olhar internacional. O seminário online marca o lançamento de 2 publicações para o fortalecimento da atuação do sistema de justiça em casos de violações de direitos humanos. A primeira é um caderno de legislação sobre o desaparecimento forçado de pessoas e a outra, a tradução de jurisprudência internacional e da Corte Interamericana de Direitos Humanos no tema da justiça de transição. O desaparecimento forçado será o ponto de partida para o debate para discutir as obrigações do Estado em contextos de violência institucional e os caminhos possíveis para garantir justiça, verdade, memória e reparação. Participam do encontro representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Sistema ONU, do Tribunal Penal Internacional e do Sistema de Justiça Brasileiro. Segundo Luiz Lanfredi, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do CNJ, responsável pela organização do evento, o desaparecimento forçado interrompe vidas, histórias e vínculos. Cabe ao Estado dar resposta às famílias e à sociedade, e ao Poder Judiciário, em particular, cabe garantir que essas situações sejam reconhecidas e julgadas como graves violações de direitos. O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube, das 11 da manhã até a 1 da tarde. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. 6h27 é a seguir os destaques dos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Tribunal Maranhense capacita cerca de 500 pessoas em regularização fundiária. Cristina Mar. Em mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento da regularização fundiária e acesso ao registro de propriedade no Maranhão, o Tribunal de Justiça do Estado abriu o curso de formação e capacitação, teoria jurídica, prática e oficina, voltado a cartorários, advogados, estudantes e técnicos que atuam na área da regularização fundiária em Caxias e região. Com mais de 500 inscritos, a 5ª edição do curso, promovido no interior do estado, integra a programação dos encontros regionais. Tribunal do Distrito Federal aprimora fluxo para reconhecer a paternidade de jovens acolhidos com pais presos. Destaque de Mércia Lívia. Juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se reuniram com representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para aperfeiçoar o fluxo de reconhecimento de paternidade que envolva crianças e adolescentes em instituições de acolhimento e genitores que cumpram pena no sistema prisional. O objetivo é dar mais celeridade e evitar violações aos direitos infanto-juvenis. Corregedoria Geral de Justiça de Roraima promove ações de saúde voltadas à população
vulnerável. Cid Marcos. Na Semana Nacional da Saúde, promovida pelo CNJ, a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Roraima deu início a uma série de ações de cidadania e saúde voltadas às populações em situação de vulnerabilidade. Foram ofertados à comunidade aferição de pressão arterial e glicemia, consultas médicas, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, além de vacinação para adultos e crianças. Justiça Militar Paulista se destaca no ranking do Portal de Serviços do Poder Judiciário. Destaque de Sandra Pedrosa. Em ranking disponibilizado no painel público do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo alcançou a 3ª posição nos índices de prontidão e adesão ao Portal de Serviços do Poder Judiciário. Desenvolvido no âmbito do programa Justiça 4.0, a ferramenta tem como objetivo centralizar o acesso às informações processuais e aos serviços digitais da Justiça. São 6h31 e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG. Uma ótima noite e até amanhã.